nome é Samantha, eu sou aluna residente da Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, e atuo na Escola João Tiago. Eu sou Clenise, também atuo como residente na Escola João Tiago. E no vídeo anterior, nós demos uma contextualizada na obra da Bolsa Amarela. Então, agora a gente vem dar uma aprofundada um pouquinho maior, para que você se intere mais e tenha ainda maior interesse em ler essa obra, porque é uma obra maravilhosa. Essa obra está organizada em 10 capítulos, e ela é escrita em primeira pessoa. E como a gente já falou, ela é uma obra assim, que foi adaptada para leitores a partir de 10 anos. Mas qualquer pessoa pode ler, pode se identificar. É uma obra maravilhosa. Vocês vão gostar de ler. Porque a linguagem dela, assim, ela tem uma linguagem que ela é toda na forma da oralidade. E quando a gente lê, a gente percebe que essa obra ela reproduz todo o pensamento infantil. Ela acontece num ambiente familiar, né, que reflete bem o dia a dia de uma família, assim, do núcleo da família que tem muitos filhos. Ela tem o tempo dela é psicológico, né, porque ela pensa muito ali, ela escreve, ela vive, né, aquilo ali. Os recursos utilizados é que a história é contada com um uso bem expressivo de diálogos, né? E, assim, como eu já disse, ela é de muito fácil leitura. Em relação ao tema, o tema da Bolsa Amarela, como já falamos, ele foi... É uma obra, assim, escrita em 1976, em um tempo que não era tudo muito liberado, né, na época da ditadura. Então, a Lígia, ela colocou bem essa ideia de liberdade nos personagens, né, também a importância das nossas escolhas, o papel da família, a fantasia, né, da criança que reflete na protagonista, a Raquel, e a maneira dela procurar um lugar no mundo, né, uma busca pelo autoconhecimento e a identidade. E assim, ó, eu li essa obra e eu reli, e assim, eu quero ler para vocês 2 trechos dessa obra, lá na página 11, que é assim: eu tenho que achar um lugar para esconder minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço na aula de matemática, comprar um sapato novo, que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver. Não estou ligando a mínima. Mas as outras, as 3 vontades de que de repente vão crescendo e engordando toda a vida. Essas vontades eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Nem sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes acho que há vontade de crescer, de vez de deixar de ser criança. Outra hora acho que há vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje estou achando que há vontade de escrever. Um outro trecho também muito bom, porque quando ela ganha essa Bolsa Amarela, ela não tem fecho e ela leva na casa de concertos para colocar fecho, e logo que ela chega em casa, né, ela diz, ó: peguei os nomes que eu tinha juntado e coloquei no bolso da sanfona. O bolso comprido eu deixei vazio, esperando uma coisa bem magra para esconder lá dentro. No bolso bebê, eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. E no bolso botão, escondi uns retratos do quintal da minha casa, uns desenhos que eu tinha feito, e umas coisas que eu andava pensando. Abri um zíper e escondi minha vontade de crescer. Fechei. Abri outro zíper, escondi a vontade de escrever. Fechei. No outro bolso de botão, espremi a minha vontade de ter nascido garoto. Ela andava muito grande, foi um custo o botão fechar. Então, essas duas
Esses dois trechos que eu li, eu achei bem interessante. Gostei muito. E é interessante também porque os dois trechos que tu escolheu e selecionou são trechos que demonstram bastante o início e o meio do caminho que a Raquel faz na obra inteira, né? Porque o que acontece? Quando a gente faz uma análise literária, tem algo que a gente chama que é a análise, o caminho do protagonista, né? Que é a Raquel nessa obra. Então, num primeiro passo, num primeiro momento da obra, ela é movida por um desconforto. E esse desconforto parte da onde? Ele parte da opressão, da incompreensão da família para com ela, né? Então ela não se sente ouvida, ela não se sente, enfim, questionada, ela não tem liberdade para falar o que ela pensa e agir da maneira que ela quer agir. Então, o primeiro passo da obra é esse desconforto que a Raquel passa e que ela não tem lugar na própria família. No segundo momento da obra, o que acontece é a criação dos personagens, porque nesse livro a Raquel acaba contando coisas pra gente, acaba criando personagens que deixa a ficção e a não ficção muito tênues, assim. Então, a partir do momento da obra, tu não sabe mais se aquilo é real ou aquilo é imaginário, né? Porque os personagens, eles se comunicam com outros personagens. E aí se torna algo meio assim, tá, mas tá acontecendo de verdade ou é só imaginação? E aí, num terceiro momento da obra, o que acontece é que ela guarda todas essas vontades que vão crescendo, crescendo e crescendo. Ela guarda todos esses personagens que ela criou, que é o Galo Afonso, o Galo Terrível, que é o Alfinete de Fralda, que é a Guarda-Chuva. Então ela vai guardando esses personagens dentro dessa bolsa amarela. Mas o que acontece é muito interessante, porque os personagens e as vontades que estão crescendo e quase explodindo, elas vão pesando na bolsa. E tem uma parte do livro que a Raquel fala que ela está tentando subir um quarteirão e ela não consegue subir sem ser se arrastando. Ela se arrasta para conseguir subir o quarteirão com a bolsa nas costas, porque as vontades dela e os personagens estão pesados e grandes demais para ela carregar. Tem a questão de que a bolsa é um lugar para esconder alguma coisa. É lugar para ela esconder das outras pessoas, né? E aí acaba que a bolsa se torna algo pesado demais para ela conseguir suportar. E aí é que parte para um terceiro momento, né? Um quarto momento, aliás. Um quarto momento da obra, que é o momento em que tem uma mudança na atitude da Raquel, né? Que a Raquel percebe que, infelizmente, o mundo que ela vive, a família que ela vive, provavelmente não vão mudar. Provavelmente ela não vai ser ouvida, provavelmente ela não vai ser escutada, provavelmente ela não vai ter ainda essa liberdade de se expressar. Mas que ela, a Raquel, pode mudar de dentro para fora. Ela pode começar a se aceitar mais, né? Que ela começa a se aceitar e ver e entrar na busca do autoconhecimento dela própria, essa busca da própria companhia que ela teve através da escrita, a bolsa acaba deixando de pesar. Então, as vontades dela acabam ou estourando ou acabam voando, enfim, as vontades acabam deixando de ser algo pesado, né? Acabam deixando ela. E os personagens também, porque alguns personagens vão embora. Eles acabam se autoaceitando também e acabam sendo livres. E aí também é que puxa para o quinto momento da obra, que é o momento final, em que, bom, o final é muito emocionante. O momento final de que
ela tá na praia, né? E ela vai soltar pipa. Mas ela não vai soltar pipa sozinha, ela vai soltar pipa com os personagens que viraram amigos dela, né? Ela conta no início do livro que ela tinha muita vontade de soltar pipa. Só que ela não podia soltar pipa, porque isso era coisa de menino, diziam pra ela. Então ela sempre teve essa vontade de soltar pipa e não podia. E aí quando chega no momento final da obra, quando ela solta pipa, parece que ela se liberta das coisas que prendiam ela, né? E quando tu é leitora e leitor e tu lê isso, acaba que tu se liberta de algumas coisas também. Tu se torna amiga tão íntima da Raquel, quase como se fosse uma confidente dela, em que enquanto tu acompanha a leitura do livro pelas páginas e acompanha a Raquel, no final parece que tu te liberta de coisas que tu nem imaginava que estavam ali para serem libertadas, né? Então tem uma questão de autoconhecimento muito grande, não só da personagem com ela mesma, mas da gente mesmo como leitor e como pessoa enquanto acompanha essa obra. E para encerrar, não só na questão do próprio livro, né, no próprio contexto da história, mas a gente gostaria de deixar algumas dicas de leitura, algumas dicas de filmes, enfim, de outras obras que se relacionam com essa. Filme que é nacional, que se chama O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Esse é um filme muito interessante, porque nesse filme ele aborda o período da ditadura militar pelo olhar de uma criança, né? Os pais eles saíram de férias e deixaram um filho e disseram que não podia levar ele. E ele não entende por que os pais saíram de férias e não podiam levar ele. Só que a partir do momento assim do filme, a partir do que tu vai assistindo, tu acaba percebendo junto com o garoto que na verdade eles não saíram de férias, né? Eles foram obrigados a sair do Brasil por conta que era a época da ditadura militar. Então eles foram forçados a deixar o próprio filho para se refugiar em outro país. E outro livro bem interessante também é O Diário de Anne Frank. Por quê? Ele passa na Segunda Guerra Mundial, né, em que a Anne ela precisa sair da casa dela e ir para uma casa em que ninguém conhece, uma casa isolada de tudo, do resto do mundo, e ela acaba tendo contato só com a própria família. E por mais que a família dela seja legal assim com ela e seja tudo ok, ela se sente muito solitária. Então ela escreve um diário para que ela mesma possa ler e se fazer companhia, já que ela não tem outra pessoa a quem conversar no início do livro, né? No início do diário. Então, esse tipo de livro, esse tipo de obra é algo que toca qualquer pessoa em qualquer idade, porque todo mundo já se sentiu ou se sente não ouvido. Todo mundo já teve que passar por essa questão de que adultos dizem que tu não tem que falar sobre determinado assunto. A tua opinião não importa, porque tu é uma criança ou um adolescente. Então esse é o tipo de livro que a leitura não é nada chata. Tu lê em um dia e meio no máximo, porque acaba se tornando muito interessante, acaba se tornando algo muito gostoso de ler. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos sobre a Bolsa Amarela. Espero que vocês tenham lido e falem o que acharam. E espero também que vocês nos acompanhem para as próximas 2 leituras que nós iremos fazer e os próximos 4 vídeos que nós iremos abordar, tá bem? Então tá, tchau, obrigada. Tchau, gente, obrigada.